aceita, vamos dizer assim, a diferença de cada um. Então, vocês veem como que por que a psicanálise se interessa nisso? Porque uma análise, gente, na verdade, é uma travessia do que foi, todo mundo aqui que faz análise, que tem essa experiência, vai saber disso, o que foi a montagem do amor na história de cada um. Porque a história de cada um de nós é uma história da nossa montagem de amor, como é que a gente foi amado, o que a gente... as cicatrizes que a gente levou disso. Então, uma análise, ela atravessa necessariamente a história do amor na vida de cada um. Então, o amor, inclusive o Freud vai dizer que a cura do amor se dá, a cura da análise se dá pelo amor na transferência. Então, é uma cura pela via do amor. Então, eu achei que a Naual faz isso, sabe? Se ela consegue revirar uma história trágica, de um ódio transgeracional, numa história de amor. Como é que ela faz isso? Pela letra. Pelas cartas. Ela escreve numa das cartas que a corrente do ódio parou, numa das cartas, né? Isso é maravilhoso. Ela trabalhou isso. Que interessante. Eu não tinha me dado conta disso. Está na carta? Essa para o filho, né? Porque essa carta aí é para um que ela diz esse isso. filme é totalmente genial. Esse filme, ele sei lá, tem tanta coisa para falar que eu não tenho, mas estou falando tudo de cabeça. Tem. Ela tem que elaborar para poder depois sair. Só para a gente pontuar um pouquinho mais a questão do amor, para não ficar uma coisa solta. Porque o Lacan também faz uma observação, isso tudo está no seminário 20. Quer dizer, ele começa a montar o seminário 20 dele, que é o mais ainda, é o seminário todo sobre o amor, ele começa a montar no seminário 19, que ele vai dando as bases ali. Mas no seminário 20 ele faz a festa, né? Sobre o que é o amor. O Almuro, né? O Almuro também. Cartas de amor. O amuro, que é esse amor do real ali, onde você tem que fazer alguma conexão com o teu furo e com o furo do outro. Tem um muro ali da linguagem, né? Do objeto no ar. E o seminário 24 também, que é o Insabido que sabe, é um título complicadíssimo em francês, que tem milhões de trabalhos só sobre o título, mas é o Insabido que sabe. Quer dizer, o que ele vai dizer do amor? Para a gente poder viajar um pouco, né? Se esse filme realmente é um filme sobre o amor. Não o amor narcísico, mas o amor mais além do pai. Ele vai dizer que o amor, tanto no imaginário, que é o narcisismo, como no simbólico, ele é recíproco. Paramos para pensar, o que é o amor recíproco? E o imaginário, não, ao contrário do que a gente normalmente pensaria, né? O amor no simbólico e no real ele é recíproco, porque o outro que a gente ama, não é porque a gente amou o outro e o outro vai amar a gente, não. É porque o outro que a gente ama tem alguma coisa nele que me faz amar ele. Eu nem sei o que talvez, que talvez se refira a mim, sabe? ou então que talvez se refira a mim mesma, não? Isso seria mais o narcisismo. Mas assim, a frase dele é: amo em ti, porque ele também vai dizer o seguinte: a gente nunca sabe o que a gente ama. Você não sabe falar por que você ama teu marido, por exemplo. Sei. Pois mas aí O Lacan não diz, desculpe interromper. Amar é dado que não se tem. Fala também no seminário 8. Só que, é da falta. É legal isso, mas ele segue nessa... Tem a ver com aquela falta que você falou, que não é completude, mas é cada um lidando com a falta do outro. Claro. Vamos dar um exemplo bem cotidiano. Você não fala das coisas que te machucam para uma pessoa que você não ama. Você não fala da sua falta. Quer dizer, nesse sentido, eu acho que também o amor é entregar a sua castração. É aquilo que você não tem. Não é para qualquer um que a gente entrega a castração. Né? Você entrega a sua castração para alguém que você ama. Numa transferência com o analista, a hora que você dá a sua dor ali escancarada. Mas ele segue nessa teoria do amor. Né? No final da obra toda do Lacan, ele vai construindo, inclusive, uma relação que eu acho fundamental para esse filme, que é do amor com a poesia. Então ele fala
duas coisas que eu acho que são fundamentais, assim. Amo em ti mais do que tu. Para dizer isso que a Júlia está falando, a gente não sabe o que a gente ama no outro e por que a gente ama o outro. E o Lacan vai dizer, não é por nenhuma qualidade, nenhum atributo objetivo. A gente não sabe por que ama o outro. Mas aí a gente pode recolher no Freud o seguinte, que essa primeira montagem de amor, ela vai marcando no sujeito, digamos assim, traços, tá? Ela vai marcando uma escrita a qual ficaremos sobredeterminados. Não é também qualquer um que serve. A nossa história de amor, a nossa montagem de amor desde que a gente nasce, vai marcando modalidades de receber amor e de amar. São inscrições, tá? Então, assim, também não é um amor tão aleatório. É um amor cuja escolha vai estar ligada às nossas sobredeterminações, né? Que foram construídas ali na nossa vida amorosa. E o Lacan tem uma expressão que eu acho muito legal para isso, que ele fala, são os divinos detalhes. Ah, que legal, adorei. Você não sabe o que é. Então, são detalhes, né? E o Freud pesquisava no Homem dos Rasos, mas que não ser um brilho no nariz, lembra que ele dizia isso? Ela tem um brilho, quer dizer, é uma coisa até meio fetichista, né? Porque são os detalhes que às vezes você não sabe o que é. Se recorta do corpo do outro, né? Exato. Algo também. Uma voz, vocês estão ouvindo, analisando, nossa, tem uma voz, olha, aí entra o objeto voz, ou um jeito de olhar, ou a piscadela do Dante com a Bia. Pois somos piscar de olhos. É uma piscadela. É. Então é um traço ínfimo que captura a gente na vida amorosa. Então, assim, o amor é demais. É poético demais, gente. Eu tô aqui babando. Então, assim, a história da vida amorosa, da montagem de cada um de nós, ela vai reaparecer numa análise como? Com as parcerias amorosas. Tudo vai ser registrado. Tudo reaparece ali na parceria amorosa. Então, assim, o amor realmente é o fundamento da psicanálise. É o que o Freud descobriu com a transferência. Então, vocês veem que só aí tem um ano de seminário, se vocês quiserem, né? Porque tem muita coisa. Estou fazendo assim um resumo enxutérrimo. E aí, para pensar o filme, eu sei o que a Júlia acha, mas eu recolhi duas coisas que o Lacan fala. Uma, quando ele fala no seminário 24, que deixa eu até lembrar aqui, peraí, que eu anotei, porque é muito bom. Nem lembro onde é que está. Rita, eu queria aproveitar, pegando uma carona, a sincronicidade, que aí eu vou até mais para o terreno do Jung do que do Freud e do Lacan, as coincidências significativas. Quando você estava falando dessa questão do detalhe, eu ontem copiei um vídeo que eu mandei para um amigo meu, de um poema da Adélia Prado, recitado por ela, que fala exatamente isso que você falou. Tá aqui. Não dá para ouvir. Lê pra gente. Tem leitura? Fala que é Acho que deveria sair o som aqui. interessantíssimo isso. Ah, Não é. A coisa mais fina do mundo. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. Eu conheço. A coisa mais fina do mundo É o sentimento. sentimento. Eu conheço isso aí. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo, coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café e deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra é de luxo. Eu digo a vocês, agora eu vou fazer igual vocês, vou imitar, vou falar da minha experiência. O dia que eu vi esse acontecimento, eu aprendi mais sobre o amor do que todo curso, todo livro, toda doutrina sobre amor. Porque foi exatamente a partir de uma experiência. Nossa, eu comecei a ficar até emocionada. Porque ela falou Porque assim, anos, né? exatamente isso, né? Me lembrou da mulher virtuosa.
que a Bíblia fala. Uhum. Sempre nessas atitudes. Então, eu encontrei aqui, eu já tenho esquecido, no seminário 24, lá que eu vou dizer os seguintes. O fracasso do inconsciente é o amor. Porque aí, nesse momento, ele está dando ao amor, lembra que a gente comentou, imaginário, simbólico e real, tá? Mas aí, mais no final da obra dele, ele vai sacar uma função fundamental no amor, que eu acho que é o amor que interessa a gente, e eu acho que é o que rola no filme, que é o amor como uma suplência. É uma função de suplência. O que é uma suplência? Suplência não é um complemento, é diferente, né? Aquilo que complementa e aquilo que é da ordem da suplência. Então ela vai vir num lugar onde, diante de um impossível, digamos assim. Tá? E depois ele vai dizer o seguinte, depois não, antes, né? Mas tudo bem, como o tempo é lógico, no seminário 20 ele vai dizer, fazer amor, como o nome indica, é fazer poesia. Como é que a gente pode entender essa função de suplência, o amor como o fracasso do inconsciente? Porque o inconsciente estaria aberto. Eu entendo essa suplência assim, o inconsciente é aquele furo ali do não saber que se apresenta. Né? O inconsciente é essa ruptura no saber. Estou falando do inconsciente real, né? Não aquele inconsciente que isso quer dizer aquilo, né? Mas o inconsciente que descontinua a cadeia do saber. Então ele se apresenta ali como ruptura, como fratura. O amor, ele veio como uma solução, como se fosse assim, uma costurinha, numa espécie de escrita para aquilo que não está escrito. Deu para entender? Eu costumo dizer que o amor alinhava. Você falou na costurinha, alinhava, é isso aí. E olha só, assim, é o aforismo do Lacan. A relação sexual não existe. O que isso quer dizer? Que 1 mais 1 não faz 1. As pessoas têm sempre uma falta ali, tem sempre algo, né? Isso que falta para o mito do andrógeno, vamos supor assim, é algo que não está escrito. É o que não se tem. Então, a relação sexual, ela não está escrita, né? Como se fosse tem um buraco ali, uma página em branco, né? Que não está dizendo como é que a gente vai ter que fazer para amar o outro, como é que a gente vai ter que fazer para ser amada pelo outro. É uma construção. Então, nesse lugar do não saber, é que o amor, tal qual a poesia, tentam construir alguma escrita. Olha na UAU. Eu falo na VAL, não sei porquê, mas o W é mudo, né? Então, é nesse lugar do não saber que o amor, como o fazer poético, podem produzir uma escrita. Porque, se a gente pensar bem, o que o fazer poético faz? Por que a poesia é a poesia? Porque a poesia não é qualquer escrita. Né? Então, no fazer poético, é um significante que vem no lugar do outro, pela metáfora, né? Mas que produz sempre algo novo. A poesia produz algo novo. Você, quando lê a poesia, vai ser... agora mesmo, né? Em ato aqui. Ela traz algo novo. Trouxe sentimento, né? Tocou no sentimento. Ela falando do sentimento, na memória a gente sentiu. A coisa mais fina que tem é o sentimento. Então, produz algo novo. Esse algo novo que é produzido pela poesia, ele tem uma especificidade que é de produzir o sentido e também o furo. A poesia faz isso ao mesmo tempo. Desconstrói algo ali, mas né? Constrói e ao mesmo tempo é mebiano, né? Faz ou não faz, assim, é um chute na cabeça, assim, né? É a epifania. Então, o fazer poético, ele produz algo, um significante novo, como diz o Lacan. Então, ele vai comparar a escrita do amor com a escrita da poesia, como se fossem escritas do fracasso. E aí, Rita, você voltando para o filme, né? Quer dizer, ali quando ela escreve aquelas 2 cartas, é isso, né? Então, eu estou colocando aqui as bases aonde eu pensei escutar esse filme. Tudo pela via do amor. E da letra, da carta, que a gente vai chegar lá. Então, vocês veem como é que o amor é uma coisa complexa.
Então, como é que o Lacan vai fazer bem no finalzão da obra dele, lá para o seminário 20? Ele vai pegar a lógica proposicional do Aristóteles, a lógica modal. A gente não vai entrar nisso aqui, até porque é complexo, eu nem sei se eu sei dar conta disso tudo, mas o Aristóteles coloca 4 categorias modais, que é o necessário, o contingente, o possível e o impossível. O Lacan pega isso, pega a matemática do Frege, inventa, faz uma gambiarra lá dele, inventa uma outra lógica, que aí é que tem a ver com o filme, a meu ver. Ele inventa uma lógica que é genial, que é a lógica da contingência. Que é o seguinte, o que eu posso fazer diante do impossível? Sabe quando você tem assim, todo mundo vive isso a toda hora, né? Quando falta uma solução padronizada e que a gente tem que sair por uma outra via. É o ressignificar? Não. Não? Acaba sendo, mas assim, é você poder buscar uma solução totalmente sua, singular, inventada para uma situação impossível de operar. Dá um exemplo bem bobo, adoro exemplos bobos. Você precisa dar uma mamadeira para o seu filho, mas não tem aquela mamadeira ali. Como é que você vai esperar? Isso é mais perto da lógica da gambiarra. É quando você inventa uma solução criativa para dar conta daquilo que não tem saída. Do filme, agora lembrei que ela canta na prisão. É a solução que ela encontra. Nossa, hoje vai chegar no filme. Eu marquei tudo. Porque agora você falou, Olha isso, eu estou preparando para não sair jogando coisa em você, entendeu? Exatamente. Ela não tinha como sair daquilo, não tinha como não Tem escutar que ver aquilo. Essa lógica da palavra contingência é também, né? maravilhoso, sabe por quê? Ela é maravilhosa. E essa eu acho que foi a grande contribuição que o Lacan deu para o campo da vida amorosa, sabe? Porque é por aí que a gente consegue os amores possíveis. Porque todo amor é impossível, gente. Uau! O amor é sempre possível. Você vê que os amantes, vejam todas as histórias de amor. Romeu e Julieta, Tristão e Isolde, só se encontram na morte. Então esse amor é impossível. O que a gente vai fazer com esse amor? Vai se virar com as gambiarras. Vai se virar com o possível. Por quê? Aí é que está uma sacada que o Lacan insinua. Porque o possível pode ser o necessário. Tem jeito, vai ter que ser isso. É o necessário. O possível. Porque é possível o que é necessário. Eu isso, estou você- numa vida amorosa com aquele alcance. homem, É. ou com aquela mulher, sei lá, com aquele parceiro. Mas é uma vida dura, mas eu não vivo sem ele. Vocês lembram de um filme do François Truffaut, A Mulher Poxa, ao mas é um Lado? limiar muito grande, hein? Oi? Eu acho que é uma linha tênue muito grande, né? Não, mas Porque isso é um trabalho de uma análise. é verdade, porque aí vem a questão da. Estou pensando aqui no meu lado leigo, né? Vem a questão da codependência do outro, da dependência do outro, né? Mas Essa aí a relação. saída não é por aí. Na Mulher ao Lado, não sei se vocês viram esse filme. É muitos anos. Esse nome Truffaut, é. porque ele, então eu não vou dar spoiler, vejam. Não fala. É uma história de amor, mas no final é uma tragédia. E que Você falou. o narrador fala, eu não vou contar o finalzão, que é bem trágico mesmo, no final ele fala assim, não esqueci isso, nem com ele e nem sem ele. Então, essa é a situação do puro encurralamento. Quando você não consegue nem viver com o outro, nem sem o outro. E aí, faz o quê? Misericórdia. Lógica da contingência. A O possível. É. A gambiarra. Aí são as gambiarras. Mas a gambiarra- Cultural, né? São várias, né? Pois é, porque o Lacan vai colocar essa lógica da contingência do lá, no seminário 20, Por das isso é alto, fórmulas hein? quânticas. Oh. Estou resumindo aqui, está muito Não, doido. tá Esse é bom, alto, mas né? tá Tá bom bom. acompanhar. Tá dando para acompanhar? Sim, Porque amando. isso é, assim, eu tô logo, a tábua das sexuações é um capítulo inteiro. Mas ele bota o funcionamento do lado masculino, que não quer dizer o gênero, e do feminino. A lógica da contingência está do lado feminino, do não todo.
Assim, É a então é gente uma que se- ética, é uma ética que está do lado do não todo. Por quê? Temos o impossível, então, temos algo ali que não corresponde ao todo, e eu vou ter que fazer uma invenção com isso. Essa invenção implica renúncia, consentimento, que também não é fácil dizer. Uhum. Mas é a ética, eu gosto muito dessa expressão, eu meio que inventei, é a ética dos arranjos possíveis. Toda análise passa por aí. Né? Principalmente a análise das mulheres é a queixa do homem, do homem, do homem, do homem. Tá, mas então, se é com ele que você precisa viver, o que vamos fazer com isso? Né? Porque pra Mas você- aí- Seria gerar em nós um contentamento daquilo que se vive Seria no desse gerar, possível. um contentamento, e se você trocar uma letrinha, vai ter uma coisa melhor ainda. Um consentimento. Há um consentimento, pensei até no comportamento. Só que para você consentir, você tem que consentir antes de uma outra coisa, que é a castração. Algo eu tenho que resignação. E no meio de tudo isso Algo tem a questão. tem que Aí entender. lembrei o que ela falou, a escolha, né? Quando você falou assim, e se você quer, né? Isso requer mais. Para que tudo isso aconteça, vai partir da escolha, Aham, né? aham. Estou pensando, eu sou leiga assim, mas não está Não, falando, é mas ótimo isso. dentro da análise de tudo que você está colocando aí. Então, antes disso, para que tudo isso aconteça, tem que ter a escolha. Tem que ter se eu vou aquele querer divino ou não. detalhe. A escolha é sobre determinadas. Eu não fico sem isso. E aí, como é que vai Pois ser? é. Tem que ter o divino detalhe. É, porque É, eu que já te ouvi pegou, dizer que te amar capturou. não É. é só sentimento, né? Não. Amar é uma decisão. É o Essa- tempo todo, a É, decisão. inclusive, eu ia falar, É o lá que eu tempo fazia todo. uma brincadeira do sentimente. Uhum. Do sentimento. Mente. Que às vezes Amar é uma construção, né? Parece enganoso, né? Mas tem assim aqueles traços da nossa sobredeterminação, da piscadela lá da Beatriz Uau. de D'Angelo, que captura. Então, você vê, consentir um amor é um exercício de castração enorme. Não é por acaso que o Freud fala, um jargão que todo mundo conhece, que a cura da análise está ligada ao poder trabalhar e ao poder amar. Porque ambos implicam castração. Ou seja, eu vou ter que fazer uma renúncia, eu vou ter que consentir com algumas coisas pela ética dos arranjos possíveis. Olha a ética da contingência. Tá, eu não tenho aquela mamadeira perfeita, mas eu vou pegar um tubo, botar numa torneira, botar no peito, sei lá o que, bababá. Vou inventar e aquilo vai ser minha solução particular. Por isso que o Lacan revira a coisa do Aristóteles, porque não é uma solução universal que vai É valer uma para todo mundo. singularidade, né? É singular. Tem a ver com a sua própria Tem a ver com castração, a né? sua- É única, né? Tem a Exatamente. ver com essa Por particularidade. isso que ele com essa inverte ali criatividade. a lógica modal do Aristóteles, universal, particular, necessário. Você fala, não é bem assim não, entendeu? Esse universal, ele fura, e quando fura, a gente tem que ter uma saída do possível. Aí ele faz esse arranjo, né? Agora, dentro da relação, mas acho que a pessoa, eu acho que essa solução do impossível para o possível, eu acho que tem que ser muito analisado a parte, porque assim, você tem que, lógico, né, renúncia, mas acho que tem que tomar cuidado para você não renunciar a si mesmo, para não tornar algo cego, sim, Claro. né? Eu acho que você ceder numa relação é diferente de você se anular numa relação. Com certeza. Aí você tocou num ponto Eu acho ótimo. que isso que tem que ser trabalhado, né? Ah, você quer, mas por que você quer continuar? Aquele detalhe tá crucial na sua vida mesmo. Eu acho que você né? tocou num Você ponto depende até de uma relação importantíssimo. tóxica porque aquele detalhe não consegue sair da sua vida, né? O que o detalhe é mais importante do que você naquela relação? Né? Você tocou Ah, Sei lá, pensava sei lá, muito eu nisso, sabia na viajando. questão Como é seu da nome? autoanulação. Bianca, ontem eu estava atendendo um rapaz falando coisas já parceira, e uma hora eu perguntei para ele assim, olha só, todo mundo tem pontos negociáveis e tem pontos que são inegociáveis. E isso é a ética de cada um. Nesse É porque o ponto outro aí- olha e fica horrorizado, aquela pessoa está ali tranquila, né? É mesmo. Olha Isso é que mata. Não, é. nesse ponto que a psicanálise tem que ser ética, não é ética na pauta da moral. É ética no sentido de respeitar e perceber e fazer com que você fale qual é os seus pontos que comandam a ética da sua vida. Por exemplo, isso aqui para mim é inegociável, isso eu não vou consentir. É um ponto de honra.
Aí ele foi o que ele me falou, não, vou consentir com a questão dos meus filhos, porque a mulher não queria incluir os filhos, aquela história. Isso aí para mim é um ponto de negociar, ponto de... Então marca no chão, sabe, vai marcando, ali não dá, mas ali pode ser, ali também não. Que engraçado, ele se separa da mulher, quando a mulher, ele ia levar um filho no aeroporto, um filho de 18 anos, e a nova mulher fala, não, mas a gente tem que ir para tal lugar. Ele falou, não, mas eu vou levar o meu filho no aeroporto. Começa uma discussão que uma hora ela larga para ele assim, como é que é? Eu prefiro receber o amor de um cachorro do que de você. Caramba. Foi ali. Acabou a relação. Porque ele ali. fala assim, mas você põe em primeiro lugar também suas filhas e seu cachorro. Ele fala. Aí ela diz, eu prefiro o amor do cachorro do que o amor do homem como você. Ali, ele arruma as balas dele e vai embora. Lógico, claro. Então, Não tem mais o que Porque dizer, teve um ponto negociável Depois pra ele, né? É. A prioridade do Cachorro filho, não inegociável. Mas ela colocou o Até cachorro, Até então mesmo assim. mostrou. É. Até mesmo você É. ir, por exemplo, num evento desse no sábado, do seu outro lado, né? O cara metade, nem tem muito não, né? Muitas vezes não é para ele. Sábado, você vai se ligar dentro de uma sala, um sol desse. E aí você negocia pelas coisas que você aspira, né? Que você gosta. Né? Agora, Eu tenho, às cada vezes, um dificuldade tem esse com isso, mapa, viu? né? De coisas que você não vai abrir mão. Tem coisas que você tem, as mulheres renunciam, sei lá o É porque quê. comparam muito até com uma relação abusiva, né? Mas Tipo, engraçado que até não, nisso. mas eu amo aquele detalhe dele, mas a mulher tá sendo espancada, tá humilhada, tá ouvindo coisa que ofende a honra até do neto que a mulher nunca teve, e a mulher tá lá se sujeitando àquilo, ou então vice-versa. Quer dizer, será que tem como negociar uma coisa dessa? Será que vale a pena fazer o possível diante disso, sabe? Penso muito E eu nisso. sou um recorte ali na clínica que eu ouvi também uma situação onde a moça fica meio humilhada numa situação, né? Fica quieta, tudo, chega em casa, olha bem pra cara do marido e diz assim pra ele, eu tenho vontade de cuspir na sua cara. Quem fala é ela. Ela. Aí também é algo que... Mas ela rompeu. cospe. Não, mas ela fala. Sim, Mas aí vem a questão do garrar, da ira na hora. É uma você forma de coloca- cuspir, você né? pensa Quando eu aquilo, fazia você tá Mas assim, aí cuspir. é a gota d'água no copo. Mas tem que ver o antes. É Ah, esse sim. caso do É, cachorro. exato. Ah, para chegar a esse Ah, ponto. não, Exatamente, para É. chegar a esse ponto, Mas olha só, Tiveram tiveram essa muitos comparação. desdobramentos. É. Denuncia muito do que a gente está falando. Porque se ela diz que prefere o amor do cachorro ao amor dele, ali o já amor definiu. do cachorro é um amor dependente. Ainda mais no campo. mas Então, isso No denuncia caso dela uma dessa coisa- parceria, é um paciente que eu estou atendendo há muito pouco tempo, acho que foi a terceira sessão, me pareceu ser uma mulher extremamente controladora e Exatamente. fálica. Exatamente. Então ela ama o cachorro porque Porque o cachorro cachorro faz obedece, carinho. exatamente. E ela tem um nome, um pré-nome eu posso falar, não tem problema. Eva. Ela é Eva, a mulher É a perfeita. mulher. É a Eva. Seu ponto é esse. Mas a Eva também não vai aguentar qualquer coisa. Agora, brincando com a situação, Então, tem um eu tivesse homem mais no lugar do feliz se cachorro tivesse mesmo. prefiro o Mas amor olha do meu só. gato, porque o gato é mais o independente. que me chama sempre atenção é a questão dessa escolha, né? Porque olha só, ela é a pessoa, né? Não é? A Eva, Gato, por exemplo, gato, ela foi para essa relação sabendo que a pessoa com quem ela iria se relacionar já tinha vindo de um relacionamento e que já tinha filhos, já tinha responsabilidade com esses filhos. Aí eu fico pensando na comunicação desse relacionamento para ela chegar a esse ponto, né? E não permitir que ele vá ao encontro desse filho. Que é controladora. Olha o traço dessa Muda Eva. o outro, ela acha que com o Pois tempo é. ele vai Tem que amar ser- mais ela ela do que o outro que vai abandonar o filho Tem uma dela. estrutura aí da forma da mulher se sentir amada que é muito diferente do homem, tá? E tem que ter muita análise. Sua tese, porque assim, o É a meu coisa da TCC, posse, tem que eu estar. estou fazendo com base no livro da Gil, que foi a minha inspiração do TCC. E, como que é seu nome? Bianca, Mas vamos lá, vamos Bianca. lá. isso. A fala da Bianca me lembra muito isso, porque cai na sua tese, que é a questão do desamparo. Por que a mulher se sujeita ao que a Bianca falou? Por conta dessa situação de desamparo, que daí vem a carência, a falta, e ela quer preencher essa falta com o outro. É, achando que o homem vai dar conta desse Vai dar desamparo. conta. Tipo, a maioria das mulheres, né, que estão nessa situação, elas falam assim, eu quero alguém para me fazer feliz.
Então ela entrega essa responsabilidade Para o outro homem. Só que ele não vai dar conta disso. E aí que vem Falta autocompletude. Exatamente, que é imaginária. Mas a gente não sabe se legal completar. separar. Por exemplo, a modalidade de amar e ser amada na mulher, aonde o amor toca, é diferente do homem. E a angústia que aparece, por exemplo, deve estar na tua tese. O homem, a angústia dele surge diante da ameaça da castração, mas a mulher é diante da falta do amor. Então, quando vai faltar o amor, é que reabre, assim, sabe, esse plano do desamparo. Sem amor, não sou nada. Vem para dar conta do desamparo, né? Então, reabre, né? A mulher tem medo de perder o amor para não reabrir. O homem já tem tudo a ver com a ameaça da castração. Né? Então, Freud fala isso quando ele fala da atuação do superior no homem e na mulher. O superior na mulher está ligado à falta de amor. Se eu perder o amor, estou ferrado, porque ele abre isso. Mas o que eu ia falar uma coisa... Vamos voltar para o filme. Vamos voltar. Estou curiosíssima com essas folhas, essas anotações suas aí. Passa a mão no papel dela. A relação que o Lacan fala, que a gente vai ver aí nesse filme, é a relação do amor, tá? Com a poesia, como ambas sendo uma escrita do trauma no sentido do fracasso, no sentido do real. Então, o real é fracasso? É o fracasso do saber, não é o fracasso no sentido que a gente tem de sucesso ou fracasso, é quando é o gap, é o vão, O buraco. é o que não tem sentido, é o que perde o sentido, tá? Bom, então, tá, mas uma coisa importante também, a gente vai escrever esse amor tem condições para ser escrito. A gente não escreve o amor do nada, com aquelas marcas das nossas sobredeterminações. É por isso que a gente escreve o amor. Tá? Então essas marcas entram, essas marcas pro Lacan são da ordem do necessário, né? Eu preciso contar com aquelas letras. Então quando a gente vai escrever o amor na nossa vida, a gente vai usar como necessário, como condição do amor, os detalhes, as marcas do que foi o amor na nossa vida. Né? Tanto é que é uma coisa interessante, isso Freud já falava, a gente redita, vamos pensar num casal hétero, tá? Um homem e uma mulher. O homem não herda na história da vida, via de regra, tá? Claro que tem exceções. O homem herda o lugar do primeiro amor da mulher, que foi a relação com a mãe. Porque a gente pensa, né? O homem vai cair no lugar do pai, o homem vai cair no lugar do... Não, ele herda a primeira relação mais primitiva, né? A mulher volta ali. Então é muito comum você ver nas parcerias amorosas, que também é outro mistério, né? Porque que um escolhe o outro, o homem herdando um lugar muito semelhante, às vezes até misturado, mas muito semelhante àquela primeira relação que a mulher teve, que foi com a mãe. Tanto que quando Freud fala da devastação, né, o Lacan mais ainda, as situações é com a mãe e com o homem. Que repete, né? Bom, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Então, essa lógica da contingência eu achei legal, porque é o que a Naual faz, né? Ela faz os arranjos possíveis com a tragédia dela, pela letra, né? E é o que o Miller chama da salvação pelos degelos. Pelos degelos. Os restos. A gente só que salva sobra, quando a gente arruma os nossos cacos. Né? Então, o que eu pensei é o seguinte. A gente pode ir botando e vai Vamos passar esse comentando. trailer, vamos rapidinho. Tá, então só vamos para lá. situar assim, o filme. Vocês lembram da leitura do testamento, né? O que ele propõe. Tá. Então, eu marquei aqui, mas não importa, então, né? Ela morre, o cara, o testamento, como é que é o nome dele? Tem o nome, notário, dá aquela tarefa, né? E ali já começa já botou? Mas pode falar, vai falando. São as imagens. A seriedade com que ele conduziu o notário
Porque ele sabia daquela história tão dura, né? Ele precisava ser daquela maneira. Porque ela trabalhava também ele sabia. Ele sabia. Já começou com a coisa, na hora que ela entrega a criança, um dia eu vou encontrar. Isso. Né? Um dia eu vou te O dar. amor dela é tão forte. Arrepiante. Agora, eu achei também. Deixa eu falar só mais um pouquinho, depois a gente vai passando, então. Porque senão vai ficar. Então, como é que eu ouvi esse filme? Como é que esse filme ressoou em mim? Primeiro, eu realmente achei que era novamente uma releitura, né, da trilogia tebana. Porque a trilogia tebana não acaba no Édipo Rei, tá? Vai para Pomona. Tá? E por que a trilogia tebana? Uma releitura do Édipo. Vocês veem logo no início do filme aquela marquinha no pé. Que aquilo fica bem, vamos dizer, eles retratam bem, né? A mãe fazendo, né? A mãe, uma parte. E a mãe reconhece o filho por essa. Exatamente, a avó fazendo, né? As marquinhas, né? E aquilo fica bem gritante na tela. Que é pra... Depois eu fiquei confusa, eu porque acho ele leva que um tiro e aparece a criança com o pezinho, mas ele aí... Eu achei que é como se fosse assim, um sujeito humano, porque toda tragédia, o Esper fala de uma estrutura universal, né? Cada um vai viver isso de uma maneira particularizada, mas é um drama universal, né? O sujeito levando no corpo a própria marca de si. A marca, exatamente. Nos pés, né? No pé. No pé. E ele não se dava conta. Toda a questão edípica está aí, sabe? Exatamente. Não saber que está marcado no pé. E é uma marca que ele não sabe o que ele carrega. Ele não sabe o que carrega. Isso é que é danado. Isso o Lacan vai sublinhar com todas as letras. O que essa marca quer dizer? Ele só sabe que tem uma marca ali, mas que marca foi essa? Essa marca é transgeracional, aquilo ali. Isso me chamou a atenção, tá? Outra coisa que no filme me chamou super atenção. A presença de 2 objetos ali. Quais são os 2 objetos que acompanham o filme todo? É o olhar. E a voz. O olhar do Niraj, né? No início eu marquei aqui nos minutos, quando ele está raspando aquela cabeça, o olhar dele com aquela música do Radiohead, que eu fui ver a letra. Até é uma música incrível, né, daquela banda maravilhosa. E o título é You and Whose Arm? Você e que exército? E que? Exército. Exército. É o título da letra. Isso me chamou a atenção. O olhar acompanha o tempo todo esse filme. E a voz, porque ela era a mulher que canta. Quem falou? Você, né? Quer dizer, na hora que ela estava ali ferrada, né, que ela está assim, reduzida a pura carne, uma expressão até do Agamben, é a carne crua, né? Ela ali é um resto. A mulher gritando do outro lado da sala, ela não queria ouvir aquele grito, né? E ele fica enlouquecido quando ela canta também. Então a voz foi um recurso, que o Lacan fala dos objetos ágeis, né? Que é a voz, o seio, o olhar e os versos. Então, assim, são os objetos funcionais, o olhar, voz, a voz, o seio e as fezes. São objetos que se separam do nosso corpo. Tá? Então, achei que tem uma dinâmica nesse filme da questão do olhar que é interessantíssima, inclusive nas cartas, né? Um filho vê primeiro, um filho vê mais do que o outro, tem sempre a questão do olhar o tempo todo presente, né? O olhar do Niraj, aquele olhar acompanha, é impressionante, né? No início, depois a gente vai ver. E a voz, tá? Então, eu acho que esses 2 objetos acompanham o filme. Bom, e outra coisa que eu acho que faz, ainda dentro da questão do olhar, é sempre um olhar, igual a carta roubada, né? Do Alan Poe. Tá na cara ali, né? Mas que não vê tudo. Tem sempre algo da lógica do olhar que escapa. Porque o olhar não vê tudo, o olhar é furado.
O olhar é furado. O olhar não vê tudo. A gente quer que o olhar, né, na sociedade... Só o paranoico, né? Exatamente. O paranoico que acha que está vendo tudo, que tem certeza que de precisa tudo, né? Ou a sociedade do espetáculo que a gente está. Hoje exatamente. Né? É um olhar que você acha que está vendo tudo. Que faz um selfie ali. Não, e nem consegue estar numa experiência sem marcar pelo olhar para o outro ver, você se ver sendo visto. Né? Então tem toda uma questão do olhar, que é um assunto que eu acabo de desenvolver pra caramba no seminário 11. Né? Somos vistos no espetáculo do mundo pelo olhar. Então tem isso, né? Tem essa brincadeira no sentido sério, como para a criança é, né? Que sempre algo escapa, que eles vão montando aquele teorema. O olhar sempre escapa, né? Você vê uma coisa, pega um fragmento ali, então tem essa dialética no olhar, né? Quer dizer, mesmo quando, é interessante que no final do filme, mesmo quando eles sacam e eles veem, ainda falta uma coisa para dar borda nesse olhar, que é a letra, que é o que tem com a carta, né? Então, acho que esse filme é super lacaniano, porque o Lacan dá muita importância à letra, à carta, né? Em francês, você sabe que carta é lettre. E o Lacan, ele faz um trocadilho da letra, lettre, com o lettre, que é o ser. Então, tem a letra que escreve e tem o ser. E ainda na homofonia do francês, ele faz um outro deslocamento, que é com o liter, que é o lixo. Então, é lettre de carta, lettre do ser e o liter do lixo. Que a letra também tem esse aspecto, né? Então, aí vamos ver assim, a importância da carta, né? Que eu acho que é fundamental, que é a carta que vai botando assim uma escrita nesse impossível terrível, nesse não saber. É a carta que vai limitando, que vai dando sentido, né, àquilo que não tinha sentido. Então, eu acho que a importância da carta, e é pela carta também, eu marquei um ponto que eu acho que é uma dica maravilhosa, fui até pesquisar, depois está aqui no meu celular, é pela carta e pela letra, ou seja, pela palavra, que aquela conjectura de Siracusa tem saída. Quando que é interessante também, o menino, o Simon, né, vê algumas coisas e a Jane não vê. Mas a Jane era matemática. Pois é, eu ia dizer isso, a Jane era matemática. Vocês lembram de um pedaço que ela vai falar sobre o enigma de Siracusa? Esse enigma de Siracusa é uma loucura. Eu vou trazer para vocês assim, um resuminho que eu peguei, porque é uma proposição. Depois eu leio, é um trechinho pequeno. Então, é pela letra, pela carta que isso aí tem alguma saída, pela palavra, né? E a carta acaba chegando ao destino. Então, é a carta que permite a Naual escrever um litoral, né? Usar uma escrita como litoral dessa tragédia toda, fazendo, como diz o Lacan, cessar aquilo que não cessava de não se escrever. Ninguém entendia nada do que era aquilo. O Rito, outro dia me perguntaram o que era litoral. Sabe que eu me enrolei para responder? Litoral, fala pra gente. Então, litoral, como eu entendo, é o seguinte. O Lacan, no Livro da Terra, ele faz uma diferença de bordas. Fronteira e litoral. Então, o que é uma fronteira? A fronteira é uma coisa rígida, né? A gente vai atravessar uma fronteira Brasil tá bem marcado. Sei lá o quê. A fronteira, apesar de ser algo simbólico, ela acaba não se mexendo. O litoral não é uma borda plástica. Vamos olhar o litoral do mar, por exemplo. Tem uma onda, na praia, faz um tem litoral, o litoral. Daqui a pouco faz um outro. Então é como se o litoral fosse uma borda plástica. Não é rígido. É mais maleável, flexível. Né? Flexível. Tá. Então, vamos dizer assim, é uma lógica de bordas, mas dentro dessa lógica de bordas, tem aquela que bota um fiozinho que nem passa e tem uma outra que é mais feminina, mais elástica. Dobrável, né? Mais
Mais dobrado. Lembra da Adélia Prado? Adélia Prado, Mulher desdobrado. Tá, Então, tem a ver com esse litoral aí, legal. Exato. Então, gente, eu acho que é pela carta. Então, vamos às cartas, para a gente poder ir para o filme. Agora tem a carta que é entregue a ele no final, quando ele desvenda toda a história para ele, né? Então, nessa carta do filho, eu achei esse filme simplesmente genial. É genial, é impressionante. Porque ela escreve 2 cartas. E também é o seguinte, essas 2 cartas a gente pode pensar como 2 significantes. É o tempo todo 2 cartas. O sujeito é dividido. Porque primeiro os meninos sabem, eu tenho um irmão e o pai que estava morto não está morto, está vivo. Só não conecta. Então as 2 cartas é como se fossem 2 significantes e entre eles tem sempre algo perdido. Tem o que o Lacan chama do objeto A, que está sempre escapando da relação dessas 2 cartas, que é o que acontece no final quando junta. Aí é que é o trágico. São os 2 significantes. O que acontece? Entre 2 significantes tem um sujeito, certo? Ele divide ali a barra quando ele. Quando aparece o sujeito barrado entre as 2 cartas, concorda? Esse exemplo é ótimo. Meu irmão é meu pai. Meu irmão é meu pai. Meu filho não lê nas cartas, né? Porque a mim me impactou muito assim, a parte do filho. Ela deposita neles essa missão de descobrir essa Qual é o nome dele? Simão. Ah, não, pensei que você estava falando do Nihad, mas em adulto ele tem outro nome que eu esqueci, não lê nas cartas. Então, para ele, acho que a história ficou como está resolvida, esse descobrimento aí, né? Que o pai e o irmão. Mas ele não tem acesso às cartas, que acho que fecharia a história para ele do amor, essa coisa de que foi uma tragédia. Será que ele não tem acesso à carta? Estou pensando agora. Quem que não teve acesso à carta? Os filhos. Não, mas eles voltam para o tabelião e o tabelião acho que lê as cartas. Agora eu estava pensando que eles não. Eu acho que eles têm acesso à carta. Tem esse contexto. Mas olha o que a Naval faz, gente. Ela consegue separar a mãe e a mulher na junção, vou usar uma expressão que o Lacan usa, na junção mais íntima do ser, do l'être, que é uma junção ali no lugar mais íntimo. Ela consegue separar 2 cartas. Ela faz um poema, né? Esse filme é um poema. E que coisa interessante que veio, que entre a menina e a mulher tem a mãe, né? A mãe está ali. Olha que interessante também nesse filme pegar esse viés que o Lacan aborda, né? Mãe se apresenta dessa forma ali, né? Que a mãe se apresenta exatamente no buraco dela, a mãe, e entre a mãe e a mulher. Então, e ela separa essa solução, daí a lógica da contingência que eu estava falando, que eu acho que foi maravilhosa que ela fez. Ela usou a contingência dela para fazer uma escrita poética possível. O que ela faz? Ela faz uma... Gente, isso é maravilhoso. Ela faz uma carta para o filho. Não, ela faz uma carta para o pai, e essa carta é de ódio. A carta do pai. Ela diz aqui, ela assina: a puta prisioneira da cela 77. A mulher que canta. Ai, gente, tô tudo arrepiada. Eu lembro que eu saí desse filme, quando eu vi no cinema, queria um lençol. Nossa Senhora. Fui no banheiro, tinha gente no banheiro, mas eu chorava loucamente. Nossa, o impacto e bate na junção mais íntima do nosso ser. Vai ali. Mulher e mãe condensa, né? Condensa e separa. Condensa e separa. Condensa separando. Separa. Ela separa as cartas. Pro pai, a puta da cela 67. Porque ele reduziu aquela mulher a um pedaço de carne. E a outra carne. Que era filho dela. Filho dela, só para. Esse pai, era o filho dela que ela procurou a vida toda dentro da cadeia, era o carrasco dela. Que violenta ela. O próprio filho dela. Sem saber. Nem ele sabia que era a mãe, nem a mãe sabia que ele era o filho.
que foi Quando abandonada ela vê a por marca, ela, não é entendeu? isso? Ela só vai ver a marca depois no Canadá. Mas por que ela fala a expressão pai? Porque o pai dos filhos, que é o Porque irmão. ela deixa um testamento. Ah, porque Ele é ela pai dos engravida do próprio filhos. filho. Ela teve gêmeos na cadeia. Misericórdia. Esse estupro. Gente, mas houve um... É demais. Não, então peraí, você É, só tá. voltar rapidinho. É. Ela tinha um namorado, o namorado é assassinado ali naquele lugar de barbárie, que a gente não sabe onde é que é, um lugar sem nome, e ela engravida. Não, o menino é assassinado, acho que pelos irmãos. Eliminam o marido dela, tá? Nasce a criança. Ela estava grávida e ela tem um filho. Aí a avó acolhe e fala o seguinte: você deixa o filho, marca o pezinho ali e vai embora ter sua vida. Aí ela se despede da criança, é um horror. Começa o trailer assim. Dizendo um dia eu ainda vou te encontrar, meu filho. Ela volta uma determinada época e a escola, o lugar onde o filho estava, foi devastado pela guerra, ela nunca mais acha o filho. E aí ela tem assim ela toma uma posição política ali no meio daquela barbárie, era uma briga acho que religiosa, me parece. Eles incendeiam o ônibus. E ela volta para catar o filho. Quando ela volta para catar a escola, o orfanato onde o filho teria ficado, que dizem, não existe mais. Esse rapaz foi para o exército, ele virou um louco, um atirador de elite, ele ficava ali nos telhados. Então o filho dela era um carcereiro, ela é presa e o filho era um carcereiro. Só que ele estuprava ela todo dia. Ele estuprava ela e outras mulheres, Outras né? mulheres. Uma hora chegou a vez dela, né? E quando ela cantava durante o estupro, ela enlouqueceu, ela engravidou, teve 2 filhos gêmeos. Meu Deus. Que Na são cabeça, esses, a história é essa. que são esses. Ela engravidou do próprio filho? Esse filho ela reencontra na cadeia, que é o Carrasco. Que é por isso que ela falou que é pai, porque ele era pai das crianças dela. Isso. Ela engravida deles e tem os filhos lá no enfermeiro. Resultado, corta, cena do final. Sim. Meu Deus. Ela tá numa piscina meio assim, dona com a Jane, Com a filha. tá nadando, de repente ela olha. Mas ela Olha que ela A voz chama atenção na piscina quando ela olha os pés. Ela procurou esse filho a vida inteira. Quando ela tá nadando, que ela bate assim no olho, tem um homem grandão assim, conversando com o outro, e com o pé com as 3 marquinhas. Olha o Ed. Nossa. Ali ela vê que era ele. Ela vai nadando. Aí ela tem um treco. Quando Ali ela ela- olha ali pra ela cara passa. dele, era um estuprador. E Nossa. aí ela conecta que o estuprador O ódio e o era amor filho dela também. Ali, naquele instante, O ódio e o amor ao naquele mesmo Ele tinha tempo. mudado. Entendi. Não é? Isso no Canadá, né? Isso já no Canadá, né? Eles estão- Só que antes dela morrer, ela chama esse cara que ela tinha trabalhado. E que era conta a história pra ele. Conta a história, deixa a tal das 2 cartas, que ela queria contar. Ela queria contar para os filhos. A história. Quem? Ai, gente. Ela Agora eu entendi a questão que os irmãos era irmãos e pai e dessa filho. história. Esse pai, na Ela verdade, era irmã. Era irmão dele. Mas a carta que ela escreve Quando pro ele pai, na encontra, ela verdade, morre. é o pai dos filhos dela. que é o Isso. É pai e irmão ao mesmo tempo. Ela escreve pra ele, dizendo a puta da cela tal, entendeu? E ela começa a... Sim. Que é mãe e mulher ao mesmo tempo. Que é Os mãe. dois papéis ao mesmo tempo. Da verdade, Da busca a Meu vida pai inteira. do céu. o filho era o estuprador e era pai dos filhos. Ela morre diante do encontro com essa verdade. Insuportável. Ela Insuportável. leu a mensagem dos Aí vem a questão do sentimento que você falou no início, que é esse sentimento dela que ela, quando ela descobriu, veio essa questão do sentimento também. Entendeu? Ela mesmo corta esse jeito amarrado na essência. Assim. Ali é aquela a Totalmente. castração ali no Totalmente. corpo dela. Como é né? que ela não conseguiu? Gente, a identidade dela foi pro brejo, né? Quem era ela? Como é que ela conseguiu Quem era segurar, ela? sei lá, Ela voou no carro, Ela mas entra em coma na hora. Ela entra em coma. Minutos depois, Quem ela era fica ela, assim, gente? Tem que ver o filme. vai É internada. porque o filho do amor. porque ela fica em choque, né? O amor é que chama. Exatamente, exatamente. Eu entendi A verdade, quando se desvela, O que eu achei maravilhoso foi o seguinte, foi porque para a psicanálise o ódio é um sentimento primitivo, anterior, tá? Primeiro é o ódio. O amor já é uma recomposição desse ódio.
essa mulher consegue mandar uma carta para o pai com ódio, é óbvio, né? Para o estuprador. Eu sou a puta da cela 72, jogou na cara dele. Mas a outra carta, ela ferra com ele, né? Porque esse homem fica louco. Mas é uma carta totalmente de amor, de perdão, de compaixão. Nossa. Que ela ainda fala alguma coisa assim, eu devo ter te alimentado pouco. Se não me engano, ela fala isso. Ela é uma carta que ela dá amor para ele, total. Ela perdoa. Ela perdoa ele. Ele se ferra com isso, porque ele fica assim, ó. Na verdade, ele escreve uma carta. Esse filme baseado em fatos reais, não? A mesma pessoa. Mas não era a mesma pessoa, é que tá. Porque pra o mim, filho 1 mais 1, Não era neste caso, 1 mais 1 faz uma é um estuprador. Não, mesmo. Condensou. Mesma pessoa que eu digo é a mesma pessoa física, assim. Sim, tipo, sim. É a uma mesma personagem. pessoa. Tipo, Mas você vê como é que cada e ela pessoa consegue pode ser. Gente, chocada. Entendeu a topologia desse filme? Não, é porque ela tem o ódio e o amor pra mim. Ela divide ali, entendeu? A carta para o estuprador, um ódio, e a carta para o filho, que é o ela amor. entende que ele, né, foi uma grande vítima daquela história toda. Abandonado. Aí, essa parte aí é a suplência que vocês falam. Com o amor real, né? Essa é a parte da suplência, né? Exatamente. Ela consegue fazer que ela isso. falou. Ela consegue fazer uma suplência. Uma Ela consegue. É genial. Ele sabe lidar com sentimento. Ela aprendeu a lidar com sentimento, mas ele não. Ela consegue Ela aprendeu a lidar, ela fez ali uma gambiarra. E aí não tem análise. E essa mulher fez não tem análise. Ela captou os restos todos dela. Tem certas tragédias, né, que não tem análise sobre a conta de uma Ela catou, mas ela não sobreviveu a essa tragédia dela. Né, gente? Ela catou, como diz a Rita, mas ela não conseguiu sobreviver à tragédia dela. Não, foi mais forte. Mas ela falou uma ela coisa aguentou. interessante. Ela pega o pior e faz o amor como suplência. Como suplência. Agora, exatamente. Sacou? Foi o que eu entendi que você falou. A questão do amor? Sim. Ela faz com ela com aquelas caras com o pior dela. Com o pior da experiência dela, que são os incêndios a vida toda. A imagem do filme é incêndio, ela incendia ali na... Entendi. É porque eu pego por esse também, viés na tese também, pelo incêndio. e antes ela fala uma coisa que a gente esqueceu de comentar, ela diz assim, só depois dessas cartas entregues, que eu vou Podia ser enterrada, ter o né? nome na minha Na assinatura. história dela, né? Ter o nome próprio. E aí o que eu saquei é o seguinte, porque foram com as cartas, né, com essa, ela dá uma revirada do ódio pro amor, ela bota a carta como litoral dessa desgraça toda para poder ter um nome, né? Um nome ali, e eu acho que é com isso que ela consegue sair do lugar de resto para o lugar de sujeito. Então, quando ela descobriu a propriedade dela, que ela era nada, né? Enquanto a Alcina usou a minha história como nada. Como sujeito. Ali ela sai como sujeito. Ela conseguiu mudar o manejo completamente, né? Ela que não tinha nome. Ele vai. Olha a lápide com nome. Ela nomeia o sem nome. E olha só o que ela tá dizendo. Fala, quem? Fala, lá. O algoz dela, o filho e o algoz, vai visitá-lo. Vai, ele teve Na lápide. Não, ele vai lá, talvez o elemento. teve acesso à mãe ali. Ele Você teve sabia acesso que eu acho à mãe morta. Ele teve acesso a uma coisa pior, eu acho. Eu acho que ele é o elemento, não sei o que vocês acham, mais trágico dessa história. Lógico, com certeza. Ele teve um acesso a ele. A origem dele. Ali. A origem dele. Ali. Ele era filho do amor, mas É. ele era pai do estupro, da mãe. Misericórdia. Ele realizou Esse filme foi verdadeiro, gente? Baseado em fatos reais ou foi... Mas não é difícil, mas é difícil acontecer um negócio. Né? Aqui, Tereza, a experiência da Tereza. Tem projeto Não, social o dentro da incesto, comunidade. Gilda, o incesto a gente sabe que ainda existe. O incesto existe, ainda mais no Nordeste, o índice é altíssimo no sertão nordestino. Sim, mas na cadeia, né? Essa questão. Na cadeia isso aí também, não, isso eu sei, mas eu digo assim, o trágico mas aí é que ninguém sabia que estava cometendo incesto. O Rito, Hein? o algoz É o não saber, né?
Tauã, né? Torá. Sim, exatamente. Ele foi amadíssimo e nunca soube. Mas foi ali que ele sabe. Ele foi saber com a mãe morta, né? A carta de Ele teve amor, acesso através da pauta, né? é a carta para ele que ela assina o nome dela. Ela só entrega o nome dela, porque pro pai, para ele, pro né? pai ela diz a nota da cela 72. Pro filho ela se nomeia, sua mãe. Ai, cara. Ai, cara. Eu acho que o maior impacto foi essa segunda carta, do amor. Meu Deus, imagina ele o amor dela. Do Ela amor. mostra o amor dela. E ela mostra o lugar dele como um filho amado. Aí é que ferra ele. Aí ferrou ele. Aí Ele ferrou é ele. todo identificado pelo ódio, pela crueldade, pelo tempo. E ele recebe essa. Dos dois. Ele não conseguiu ressignificar, fica doido. Mas que loucura, né? Porque, assim, com toda essa tragédia que aconteceu, né? Na verdade, ele também não sabia. É a história do Édipo, né? Quando matou a mãe, sem saber que era a mãe. E a mesma coisa foi ele, né? Só que ele era um estuprador, né? Ele era... Pois é. Então, aí na condição de homem, ele era o estuprador, né? Peraí, vamos ouvir o que ela está falando. Isso que eu mais O que eu difícil. entendi disso tudo é que ela conseguiu separar os sujeitos dentro dela, Isso. de E acordo com juntar. as situações, Juntar ela bem. conseguiu com a letra. sintetizar tudo ali e dali nasceu o amor. O amor nasceu da sintetização de tudo que ela viveu, né? E agora para ele, eu acho que talvez... O amor foi a solução nobre que ela deu a essa tragédia. Mas Eu acho que para ele não... Eu acho que ele se reconstrói. Era a busca do filho, entende? Sempre, ela volta a Palestina. Esse filme não é um filme de amor. filme Aos de amor. filhos, Não é o pra Simon e a Jane, ao próprio Nihat, a ela, a lápide do nome dela, ela só nomeia a sepultura dela, ela só permite nomear a sepultura. Depois que ela manda as cartas. Por causa dessa atitude E ela podia sepultar ela de pesquisar, dá ao uma contrário, né? Sim. Agora, aquilo que o Lacan fala, Isso tem um simbólico aí, tem um né? simbólico na região, né, oriental, de cabeça cabaça. E depois Eu já li sobre Tem isso. isso, Sabe tem o que isso. eu li sobre isso? E numa desses spoilers que eu fui ouvindo, tal, fala que aquele momento dos dois filhos da piscina, quando eles se abraçam, é o renascimento. É quando eles renascem. Naquele Mas momento de da costas piscina. pros outros. Eu acho até que é quando nasce. Mas ela fica de costas para todos. Eu acho que é quando nasce. Uma simbologia. Entendi. Mas Com tem o sujeito, sabe? Porque é ali que eles veem a origem deles. que é a bolsa d'água, vamos dizer assim, a piscina, como se fosse a piscina, metaforicamente. Porque ali é o nascimento. Mas eu acho, Rita, que quando você fala o amor, ela conseguiu descobrir o amor nessa situação. O amor não seria tal gambiarra, entre aspas? O amor como suplência. Sim, senhor. É o amor que bota a função da suplência. A gente não tem saída, onde o sujeito está encurralado, ela consegue revirar e interromper aquela história de ódio e de incêndios. Então, eu acho que a gente podia concluir assim, deixando em aberto também, que o maior incêndio foi a reviravolta do ódio com o amor. Essa foi a solução que ela deu. Por isso que esse filme é um poema. Esse filme é um poema. E engraçado que os dois sentimentos incendeiam, né? O ódio incendeia e o amor incendeia. Já dizia Camões, né? O amor é fogo que arde. O amor é fogo que arde, o ódio também. Né? Tanto que há uma cena bem marcante, é aquela que ela tá agachada assim, e o ônibus pegando fogo, né? Que dá a foto até do Mas você vê que ela vai se salvando de todos os incêndios. Ela vai se salvando do incêndio. Inclusive o incêndio dela própria. Uau! Ela se salva de todos. Todos os incêndios. Jesus. E o filho era filho do amor, né? Do amor Quando ela fala para pra ele na carta, você foi muito amado, talvez eu não tinha te dado. Mas ela falou, Nós tínhamos oramos. que ela amava o cara e que tiraram dela, né? Mas agora mataram uma queima-roupa na frente dela. O que a manteve viva foi a busca desse filho. Quando ela o revê, ela a morre. missão acabou, para ela não tinha mais. Vamos entender Mas o filho era estuprador. Sim, não tem medo de não ver. Vamos. Vamos evitar. Ai, gente, vou ver de novo.